Oi, pessoal, sou eu, professora Patrícia, aqui mais uma vez para gravar um outro vídeo, né, para correção da nossa atividade sobre intertextualidade e pontuação. Bem, nesse momento a gente vê dois textos, né, um Canção do Exílio, outro Canto de Regresso à Pátria. Um deles escrito no período do Romantismo, né, por o autor que vocês já conhecem, devem tê-lo visto, né, no segundo ano, Gonçalves Dias, e o outro, Oswald de Andrade, bem depois, né, bastante tempo, vocês notam aí pela data em que eles foram redigidos. Então, o que acontece? O texto 1, ele apresenta aqui uma temática, né, bem saudosista, falando de um período em que o autor ali, né, teria bastante, sentindo bastante falta de um período em que ele esteve num determinado local. E o texto 2, ele faz também, né, uma menção a algo que o autor, né, na verdade esse personagem, o eu lírico, melhor dizendo, também tem essa estima, né, por esse local. E aí a gente vai seguir então com as respostas, né? Na letra A, no número 1, como vimos, a intertextualidade é a relação de um texto com outros. É um recurso que pode ser encontrado em muitos textos do modernismo. O texto 2 está em intertextualidade com o texto 1? Então a resposta é sim, né? Eles estão aí, digamos, totalmente entrosados, né? Há a intertextualidade entre ambos, uma vez que falar de intertextualidade, ela nada mais é que a relação entre dois textos em que um faz referência a outro. E a gente observa que o segundo texto, o texto 2, ele foi baseado no texto 1, né? Embora anos depois o autor se aproveitou da temática do texto 1 para fazer essa mensagem que ele queria transmitir. A letra B, que elemento ou elementos confirmam isso? Daí eu coloquei a seguinte resposta: podemos afirmar que o texto 1 serviu de base para a construção do novo texto. O texto 2, tendo em vista a estrutura do texto e o uso de palavras desde a primeira estrofe, né? Então, por que eu falo dessa forma? Porque a gente observa aqui já na primeira estrofe, no texto 1, Canção do Exílio, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E o texto 2, o canto de regresso à pátria, olha aí o jogo de palavras que, na verdade, né, a gente acaba se apropriando, o autor se apropria. Minha terra tem palmeiras onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. E assim segue, tá? Na letra C, pelo que você leu a respeito de intertextualidade, trata-se de uma paráfrase ou de uma paródia. Então, retomando ainda, né, na explicação dessa apostila sobre a intertextualidade, ele coloca a definição de que a paráfrase ela é a reescritura de um texto sem alteração do conteúdo, né? E cita como exemplo de paráfrase os resumos. Já a paródia é a recriação de um texto original com a intenção de desconstruir, né? Então, aliás, desconstruir o texto original. E aí o que acontece? No caso do texto em questão, trata-se de uma paródia, né? E com a seguinte justificativa, porque de acordo com o que foi explicado anteriormente, foi criado um novo texto a partir do original, porém
foram ditas coisas diferentes, ou seja, a respeito de lugares diferentes, né? A temática do texto, tanto um quanto do texto 2, era falar dessa saudade que remetisse local, né? A esse eu lírico, né? E aí eles falam de lugares diferentes, mas a ideia principal foi partida do texto 1. Então, é sim uma paródia. Na letra D, a oração não permite a Deus, do último parágrafo do texto 2, tem um tom de quê, gente? Então, é só a gente voltar lá no texto. Na dúvida, a gente sempre consulta. Então, o último parágrafo realmente ainda é aqui nessa página. Não permita a Deus que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. E aí, a gente tem as seguintes opções. Esse não permita a Deus tem um tom de quê? Pedido, ordem, é um conselho ou ele está fazendo uma súplica? Então, a resposta correta, a resposta que se enquadra aí adequadamente é a última, é uma súplica, tá? A opção 4, na letra D. Está aí, digamos que, implorando para que Deus permita que ele não morra antes de retornar a essa cidade que ele tanto quer bem, né? Aí, seguindo em frente, na letra E, no verso, não cantam como os de lá, da primeira estrofe, a palavra destacada substitui que outra palavra mencionada anteriormente? A palavra passarinhos, né? É só a gente reler o texto e a gente encontra lá que esse os de lá refere-se aos pássaros de lá. Mais um texto, negra. E aí, para a gente ser mais objetivo, vamos direto ali às questões. No verso, a negra para capinar, plantar, regar, ocorre uma enumeração de ações. Para que isso fique claramente marcado, que sinal de pontuação deveria ser utilizado? Então, a gente vê que no texto vem, né? Apesar de serem linhas diferentes, cada verso ele vai contínuo, né? Sem nenhuma pausa. Então, qual sinal aí poderíamos colocar? Seria o quê? A vírgula. E depois ele pede para que vocês reescrevam os versos com a devida alteração. Então, para fazer essa atividade, é só vocês reproduzirem a primeira frase, a primeira linha, perdão, o primeiro verso do poema. A negra para tudo, vírgula, a negra para todos, vírgula, a negra para capinar, vírgula, plantar, vírgula, regar, colher, né, vírgula, e assim vai, certo? Então, esse seria aí o sinal que teríamos de colocar, sinal de pontuação. Seguindo adiante, questão 3. Em um texto, todos os elementos contribuem para o sentido. Assim, é possível afirmar que o efeito de sentido gerado pela relação entre o sinal de pontuação e a palavra do último verso é de precariedade, brevidade, finitude ou amplitude. Finitude, né? É sinônimo de que ali se encerra, né? Se acabou. Nos versos da primeira estrofe, a negra para tudo, a negra para todos, o uso do ponto de interrogação conferiria a noção de quê? De indignação. Mais uma vez, vamos lá voltar ao texto. Na primeira estrofe, né? Vamos ler até o final. A negra para tudo, a negra para todos, a negra para capinar, plantar, regar, colher, carregar, empilhar no paiol, ensacar, lavar, passar, remendar, costurar, cozinhar, rachar lenha, limpar a bunda dos nhozinhos, trepar. Então, olha que tom, você, né, já muda aqui, colocando
um sinal de pontuação, ou seja, a interrogação no final. O que acontece? Você fica indignado, né? Ou seja, a negra para tudo, até para se humilhar fisicamente, né? É indignação, tá? Na questão 5, as questões a seguir, a vírgula e religião. Observe o versículo 43 do capítulo 23 do Evangelho de São Lucas, que será transcrito sem pontuação. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Qual será o sentido do versículo se a vírgula for acrescentada antes da palavra hoje? Ou seja, até já coloquei ali para vocês, né, entenderem. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, qual é esse sentido aí? Seria uma afirmação enfática de que a morte ou a passagem está próxima para quem se dirige o discurso, né? Ou seja, é inegável que ali a pessoa está fadada à morte. Então, seria aí, digamos, esse o sentido. Já na letra B, é um mini texto. Moradores de Itaboraí há 2 dias sem luz. Apesar de inúmeras reclamações, dezenas de moradores, como eu, em Itaboraí, estão sem luz há 2 dias. Amargamos prejuízos com alimentos e sofremos com o calor infernal. Até onde vai a incompetência da Ampla? Então, foi uma carta de leitor retirada do jornal, né? E aí vamos ver, no Jornal O Dia, em 2013. Esse ponto de interrogação no final da carta indica o que, gente? Até onde vai a incompetência da Ampla? É revolta? É dúvida? É preocupação? Ou é um simples questionamento? Bem, disse no início, né, que era um texto breve, e ele contextualiza. Ele fala, né, apesar de inúmeras reclamações, dezenas de moradores como eu continuam como eu em Itaboraí estão há 10 dias, estão sem luz há 2 dias. Amargamos prejuízos com alimentos e sofremos com o calor infernal. Até onde vai a incompetência da Ampla? Gente, a pessoa está o quê? Revoltada, né? Então, o ponto de interrogação ao final dessa carta de leitor indica nada mais do que a revolta de um leitor ali indignado que tem lá os seus direitos, todos eles, né, em dia, e na hora da prestação de serviços ele não é correspondido. Então, não é um questionamento, né? Esse ponto de interrogação aí, na verdade, ele exemplifica aí a revolta desse leitor, tá? Vamos ficando por aqui. Espero que todos tenham esclarecido suas dúvidas e corrijam, não deixem de corrigir, tá? Essas atividades. Beijos e cuidem-se.